do Senhor sempre serão cumpridos. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Aleluias. E se você quer saber de um homem que sofreu e que tinha um propósito lindo, o nome desse homem é Jesus Cristo. O nome deste homem é Jesus Cristo. Quem é aqui que sabe qual foi o propósito de Jesus? Qual era o ministério de Jesus? Deus colocou em Jesus um ministério e uma missão, um propósito. O ministério de Jesus era trazer as boas novas, mas o propósito final e a missão era morrer na cruz do Calvário. Quantos aqui aceitariam uma missão e um propósito desse? Quantos aqui, com todo o entusiasmo do mundo, diriam: olha, eu vou obedecer o Pai e no final a minha recompensa vai ser a morte de cruz? Quem aqui aceitaria essa recompensa? Eu posso ter certeza que talvez nenhum de nós aceitaria uma recompensa como essa, se nós não estivéssemos obedecendo à voz de Deus. Mas esse era o propósito de Jesus. Essa era a missão de Jesus. Pregar as boas novas e morrer na cruz do Calvário por nós. E eu quero falar de 5 fases que aconteceram no ministério de Jesus. 5 fases que aconteceram no ministério de Jesus. Mas toda vez que ele passava por essa etapa, havia uma recompensa do Pai sobre a vida dele. Toda vez que ele enfrentava essa dificuldade, havia uma palavra do Pai sobre a vida dele. E eu quero dizer, não importa a dificuldade que você está passando, a fase que você está vivendo na sua caminhada com Cristo, existe uma recompensa se você permanecer firme nos caminhos do Senhor. Existe uma recompensa. Glória ao Senhor Jesus. Mateus capítulo 2 e versículo de número 13. Amém? 2 e 13. Olha o que fala. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Olha como é que Jesus já nasce. Olha como é que a missão de Jesus começa. Jesus já começa sendo perseguido de morte, sendo ainda recém-nascido. Eles não acharam estalagem, eles não acharam lugar para que o menino pudesse ficar, a sua mãe pudesse ficar, José pudesse ficar. Jesus então fica no estábulo com animais, e a Bíblia fala que ele era colocado em uma manjedoura. Glória ao Senhor Jesus. Que ministério é esse? Que já começa com perseguição e morte. Só que tem uma recompensa sobre isso. Porque Maria e José obedeceram à voz do Senhor, obedeceram à voz do Senhor. A Bíblia fala que uns magos do Oriente, ou uns reis do Oriente, se achegaram guiados por uma estrela e traziam com eles presentes para o rei de Israel. E o nome desse rei era Jesus Cristo, aleluias. Ele estava sendo perseguido de morte, colocado em uma manjedoura no estábulo, mas o Senhor vinha confirmando aquele ministério, aquele chamado e aquela missão, o coroando de glória mesmo no meio da perseguição. Aleluias. A caminhada com Jesus geralmente é assim: você nasce de novo. Não é isso que Jesus disse para Nicodemos? Se você não nascer de novo, você não verá o reino dos céus. E se você não nascer da água, olha que coisa tremenda, você não entrará de novo no reino dos céus. Você não entrará no reino dos céus. Aleluias. E é interessante que quando você entrega a sua vida para Jesus, você começa a sua caminhada com Cristo, você nasce de novo, automaticamente o inferno começa a querer nos matar a nossa fé. Mas a recompensa que o Senhor derrama sobre nós
é a graça consoladora do seu Santo Espírito, aleluias. Oh, aleluia, você pode dar um glória a Deus aí para Jesus? Esse foi a primeira fase do ministério de Jesus. Um recém-nascido sendo perseguido de morte. Mas a recompensa, ele era honrado como rei de Israel. Como rei de Israel. Amém? A segunda fase, nós vamos ler lá em Mateus capítulo 3 e versículo 13. Mateus capítulo 3 e versículo 13. Mateus 3 e 13. Olha o que diz: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele aceitou. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluias. Olha que honra, olha que recompensa. Quando Jesus sai das águas, aqui é manifestada a primeira vez a Trindade na Bíblia, aqui no Novo Testamento. Jesus sai das águas, o Espírito Santo vem e pousa como uma forma de uma pomba, não era uma pomba, mas como se fosse a forma de uma pomba, e Deus, o Pai, brada lá do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, aleluias. Mas sabe o que acontece depois? A Bíblia fala assim: o Espírito Santo o conduziu até o deserto para ser tentado. E é tão interessante que Jesus, a gente às vezes lê correndo a Bíblia não fala que Jesus foi lá jejuar 40 dias e 40 noites. A Bíblia fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Só que no deserto não tem comida. Só que Jesus era fiel à ordem do Pai. E qual foi a última ordem de Deus, através do Espírito Santo? Vai para o deserto. E ele ficou no deserto 40 dias e 40 noites. Não tinha pão, não tinha comida, e ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. E no final, quando estava findando o tempo que Deus havia estabelecido, quem que aparece para Jesus? Satanás, o tentador, e começa a tentar Jesus, e oferece para ele glória terrena, e oferece para ele honra terrena, e oferece para ele poder terreno. Mas a última coisa que Satanás oferece é a possibilidade de Jesus duvidar do próprio Pai. Olha o que Satanás fala para ele: olha, na palavra não está escrito que você não tropeçará em pedra alguma, lança-te daqui deste pináculo, e Deus, o seu Pai, vai dar ordens aos seus anjos. O que ele estava querendo dizer? Você não confia em Deus, Jesus? Você não diz que é filho de Deus? Prove o amor então que você tem. O que ele queria fazer era que o amor de Deus fosse provado em Jesus. Então, tente seu Pai, vamos ver se ele realmente te ama. E Jesus diz: mas também está escrito, aleluias, lá embaixo, quando ele diz: transforma as suas pedras em pães, ele diz: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a palavra, de toda a palavra. Você pode levantar as suas mãos aos céus e diga: eu viverei de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. Oh, aleluias, aleluias. Não ceda às tentações do inferno.
Não ceda às tentações de Satanás. Porque antes Jesus era glorificado quando o Pai dizia: esse é meu filho amado, mas logo depois ele foi tentado no deserto. E a caminhada com Cristo é assim: o Senhor confirma a provisão, mas Satanás vem nos tentar, nos provar. E nós precisamos permanecer na palavra que Deus nos dirigiu. E porque Jesus foi fiel a esta palavra, Satanás se retirou, e a Bíblia fala que os anjos vieram e serviram a Jesus Cristo. Você quer servir? Preste bastante atenção. O pão fala de provisão, fala de sustento, de mantimento. Você quer ser sustentado pelo pão de Satanás ou pelo pão de Deus? O filho pródigo era assim, não era? Ele largou a comida da mesa do pai para comer lavagem de porco. E aqui Satanás fala para Jesus: olha, transforma essas pedras em pães. Mas o Senhor tinha um pão melhor para Jesus, que os anjos vieram e o serviram. Um pão da obediência, o pão da fidelidade. Oh, glória ao Senhor Jesus. Terceira coisa, Mateus 26:6. Mateus capítulo 26, versículo 6. Mateus capítulo 26, versículo 6. Amém? Vou ler a partir do 7. Mateus capítulo 26, versículo 7. Aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça. Então, estando ele à mesa, vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Amém? Versículo 12. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. O ministério de Jesus sempre caminhou em glória e em lutas. Esse sinal de honra, Jesus é honrado. Essa mulher pega um bálsamo precioso, muito caro na época, e derrama sobre Jesus. E honra Jesus. E glorifica Jesus. E exalta a Jesus, aleluias. E o reconhece como Senhor e Mestre da sua vida. Mas Jesus já entende, este é um sinal de que meu corpo está sendo ungido e preparado para o meu sepultamento. Sabe o que acontece depois? Lá no versículo 14, aí acompanha comigo. Mateus 26:14. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Em um momento Jesus é honrado, ungido, glorificado. E em outro momento, Jesus é vendido por 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata. Glória ao Senhor Jesus. A unção que Jesus derrama sobre a minha vida e a sua vida é tão preciosa, é tão valiosa, e Satanás quer a todo custo fazer com que nós venhamos perder a unção de Cristo sobre a nossa cabeça. Nem que seja oferecendo 30 moedas de prata. Não vale a pena
trocar o propósito e a missão de Deus que está na sua vida, a unção e a graça de Deus que está na sua vida, por coisas deste mundo, por coisas desta vida, por 30 moedas de prata. Aleluias. Aquela mulher honrou Jesus, e o discípulo que estava do lado entregou o próprio mestre por 30 moedas de prata. Em um momento Jesus é ungido e no outro é traído, mas ele sabe que o propósito dele é morrer na cruz do Calvário para perdão dos pecados da humanidade. Aleluias. Quarta fase do ministério de Jesus, Mateus 27, 27. Olha o que diz. Mateus 27, 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto de escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Olha que coisa. Após a traição de Judas, Jesus é preso. E a Bíblia fala que ele é açoitado. 40 chibatadas. E a palavra do Senhor vai dizer que os soldados arrancaram as suas roupas, colocaram nele um manto de escarlate vermelho, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, feriram a sua cabeça, pegaram um pedaço de cano, um pedaço de madeira, de pau, colocaram na mão dele, e escarnecendo, os soldados romanos dobravam os seus joelhos e diziam: Salve o Rei dos Judeus! Mas logo em seguida pegaram um pedaço de pau e batiam na cabeça de Jesus. Oh, aleluias! Mas em determinado momento, quando Jesus começa a levar a sua própria cruz até o Monte da Caveira, olha o que vai dizer lá no versículo 32, aí do capítulo 27. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Mesmo nesse momento de dor, houve uma provisão para Jesus. Alguém carregou a cruz com ele. Alguém carregou a cruz com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer, não importa o quanto o inferno tem se levantado, escarnecido de você, zombado da sua fé, afrontado a sua fé, o quanto os problemas e as provações têm chegado até você, existe uma provisão de Deus. Existe uma provisão de Deus para mim e para a sua vida. Existe um Simão Sirineu, existe um ajudador, existe um consolador, aquele que quando nós não estamos suportando a batalha, a dificuldade, ele vem e nos ajuda a levantar e carregar a cruz. Aleluias! Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Vai valer a pena todo o sacrifício da caminhada com Cristo, porque nós estamos indo a um rumo certo, indo ao alvo que é Jesus Cristo, que é ir morar no céu, aleluias, e essa cruz que nós carregamos hoje, nós iremos trocar por uma coroa de glória, aleluias, e nós teremos um novo nome, aleluias, e nós teremos vestes, aleluias, transformadas, e nós estaremos junto com Jesus Cristo, assentado no trono à destra de Deus, aleluias.
Aleluias. Não troca a sua coroa, não troca a sua cruz. Não larga a sua cruz. Não deixa a sua cruz. A sua cruz é a passagem para ir morar no céu, aleluias. Jesus carregou maior cruz e maior aflição por todos nós. A palavra do Senhor vai dizer um pouquinho antes que Jesus, quando estava no Getsêmani, os seus discípulos estavam ali e Jesus fala: olha, eu vou me afastar um pouco mais, vigiem comigo. Vigiem comigo. E Jesus começa a orar, e olha a oração de Jesus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas contudo seja feita a sua vontade. E Jesus volta aos discípulos, e quem estava dormindo? Pedro estava dormindo. E Jesus o indaga: Pedro, por que você está dormindo? Suporta comigo. Jesus se afasta de novo e começa a orar, e a palavra do Senhor diz que é tão grande a sua angústia, a amargura da sua alma, que ele começa a transpirar gotas de sangue. E ele diz: Pai, mais uma vez, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas antes seja feita a tua vontade. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos. Nós não aceitamos, a nossa alma não quer fugir. Parece que dar o passo de fé é impossível. A nossa carne não quer. Mas antes seja feita a vontade do Pai. Porque se nós suportarmos em Deus, haverá maior recompensa para a nossa alma, aleluias. Haverá recompensa para a nossa alma, aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Jesus foi ajudado, e por isso que Ele envia o Espírito Santo para nos ajudar. Você tem um Consolador. Jesus sabe o que você passa, porque Ele também passou, aleluias. Jesus sabe quando você não aguenta mais, porque Ele também passou, aleluias. Jesus sabe a sua necessidade, porque Ele também teve necessidade, aleluias. Jesus conhece a sua dor, porque Ele também teve dor, aleluias. E a quinta fase do ministério de Jesus, e eu já vou encerrar, Mateus 27, 45. A morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, aleluias. Deixa eu dizer uma coisa: a morte de Jesus trouxe vida para nós. A morte de Jesus trouxe vida para nós. Não ande mais em morte, não ande mais em trevas, ande em novidade de vida, aleluias. Porque a palavra do Senhor diz que quando Ele clama e entrega o seu espírito, o véu é rasgado de alto a baixo, simbolizando o acesso agora é permitido a Deus. E então as rochas tremem, aleluias, houve um terremoto, o céu se escureceu e os mortos tornaram a viver, aleluias. A morte de Cristo trouxe vida a nós, trouxe vida para nós. Ande em novidade de vida, aleluias.
Talvez, eu não sei, mas o inferno comemorava. Cristo morreu, o enviado morreu, vencemos. Mas a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 57, acompanhe comigo, aí do capítulo 27 mesmo, versículo 57, olha o que diz: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Sabe o que aconteceu? Jesus não tinha nem sepultura. Mas José de Arimateia pegou o corpo de Jesus, preparou o corpo de Jesus e levou até o sepulcro. A Bíblia fala que uma pedra foi rolada e guardas foram colocados na porta para garantir que de lá ninguém entrasse, ninguém saísse, porque havia uma promessa. Os judeus sabiam, os fariseus sabiam que Jesus havia dito: eu ressuscitarei. E quando o inferno comemorava, a palavra do Senhor vai dizer: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavorados e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo do Senhor, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Mas preste atenção, ele não está mais aqui, ele ressuscitou como tinha falado. Aleluias, aleluias. A missão de Jesus foi cumprida, a missão de Jesus foi realizada. Ele anunciou a palavra e ele morreu na cruz do Calvário. O seu ministério, as fases do seu ministério foram fases de luta e dificuldade, mas em todo o tempo a mão de Deus confirmava que ele era o Filho de Deus. A todo tempo Deus confirmava que ele era um com o Pai, aleluia. A todo tempo Deus confirmava que ele era digno de honra e digno de glória, porque ele iria morrer, ele era o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. E sabe o que aconteceu? Ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, aleluias, ele ressuscitou, ele vive em nós, aleluias, ele vive na minha vida e na sua vida, aleluias. Pode parecer que não tem mais solução, não tem mais jeito, mas existe uma solução, porque Cristo Jesus ressuscitou e ele garante a vitória para aqueles que são seus. Glória ao Senhor Jesus. Ele garante a vitória para aqueles que são seus. Ele garante a vitória sobre as nossas vidas. Eu quero